Bom, Jader, a gente está aqui com o Poupe Gás, o economizador de gás para fogões residenciais, certo? E aqui está falando que aumenta a duração do botijão em até 35%. Me fala um pouco mais como funciona, como é que faz para instalar o produto. Cara, bacana. Eu vi, aparentemente é simples, mas queria saber da eficiência dele. Tá. O Poupe Gás, ele aumenta a duração do botijão sim até 35%. O que ele faz, ele elimina o desperdício de gás do fogão residencial. E como ele elimina esse desperdício, ele faz com que o fogão queime somente a quantidade necessária de gás sem desperdiçar. Tá? Essa é a embalagem dele, tem bastante informação. Ele vem com lacre de segurança aqui, tá? Para o cliente ter mais confiança de que o produto está intacto. Dentro ele vem o economizador. O economizador é bem bacana porque ele já vem com a crimpagem. Isso aqui aumenta muito a segurança do produto, tá? Junto vem também o manual de instalação e também uma abraçadeira de aço rosca sem fim para ele instalar em cima do seu regulador de gás. Então o cliente tem a possibilidade de instalar tanto aqui em cima do regulador de gás, que o pessoal chama de registro, popularmente conhecido. Então ele vem aqui, ó, instala aqui. Ou ele pode instalar esse produto atrás do fogão, tá? Então tem essa versatilidade para o cliente. Tem muito cliente que às vezes tem uma casinha que ele guarda o gás, faz uma casinha para poder guardar o gás. E às vezes essa casinha é baixa, então às vezes não cabe você colocar o economizador aqui em cima. Então aí o cliente tem essa facilidade de colocar lá dentro, tá? Então o que esse produto faz e como ele funciona? E por que ele economiza, por que ele aumenta a duração do botijão? Funciona assim, Ivan. Dentro do cilindro de gás, imaginar que isso aqui é um cilindro de gás. 80% do gás é líquido. 20% só é gasoso, em alta pressão. Então quando a gente liga o nosso fogão, a gente começa a queimar o gás, esse gás ele começa a passar por um processo de vaporização. Então conforme ele vai queimando, ele vai tornando o estado líquido para o gasoso e vai queimando. Tá? Então é um processo simples, comum. Só que o grande problema é o seguinte, o fogão, um fogão convencional, ele queima, um fogão de 6 bocas, vamos colocar, 6 queimadores mais o forno, ele queima por hora, no máximo 600 gramas hora. Certo. Tá? E o menor regulador que existe no mercado é 1 kWh aqui no Brasil. E o mais vendido no Brasil é 2 kWh. Então você imagina, você tem um equipamento que ele tem uma determinada potência, ok? Ele foi dimensionado para queimar aquela quantidade de gás, porém eu estou mandando muito mais gás do que ele precisa. Certo. Tá? Então o que acontece? Ele faz com que o fogão acabe desperdiçando gás. Ou seja, está indo gás, está passando gás ali pela boca do fogão, mas ele não consegue queimar todo aquele gás que está saindo. Porque para o gás poder acender, para poder acontecer a combustão, precisa de duas coisas. Precisa do combustível, que é o gás, certo, e mais o comburente, que é o oxigênio. Então tem um equilíbrio. Cada queimador daquele ali, ele tem uma dimensão. Então tem umas bocas maiores, umas bocas menores. Então ele tem uma dimensão, tem um cálculo exato quanto de oxigênio passa por ali e quanto de gás tem que passar. Quando eu aumento muito essa quantidade, eu estou desequilibrando essa proporção. Tá? Então o que acontece? Os nossos equipamentos, todos, eles queimam muito mais gás do que o necessário. Porque o que ele faz? Ele estabiliza o fluxo de gás que sai do botijão, passa pelo regulador e vai entrar no fogão. Então ele manda para o fogão somente a quantidade necessária de gás que o fogão precisa. Por isso que ele é um estabilizador de fluxo. Nisso ele evita que aconteça o desperdício e faz com que o seu botijão de gás dure muito mais do que se não tivesse o dispositivo. Quanto está mais duro um botijão a gás usando o produto? Boa pergunta, porque assim, antes de mais nada, tudo que a gente está falando aqui foi atestado por laboratório, um laboratório inclusive de origem internacional, acreditado pelo Inmetro, tá? E lá foi atestado que ele gera até 35% de economia por botijão. Ou seja, ele aumenta a duração do botijão de gás em até 35%. Então a gente parar para pensar em números, imaginemos aí uma cidade onde o botijão de gás custa R$100, nós estamos falando que são R$35 de economia por botijão.
Você imagina uma família que gasta um gás por mês. Ontem eu estava conversando com uma cliente que ela gasta 2 botijões de gás a cada 20 dias, porque a parte da casa dela, a parte de aquecimento da água é toda a gás. Então ela gasta 2 botijões a cada 20 dias. Então quanto que isso corresponde para uma pessoa dela? Dá R$70, mais de R$70 por mês. E é um produto que ele tem uma longa duração, então assim, a economia é muito boa ao longo desses 5 anos de validade. São 5 anos de validade. Isso. Mas quanto tempo que ele tem de garantia esse produto? Ele tem 1 ano de garantia total contra qualquer tipo de defeito de fabricação. Então o cliente comprou, instalou, se ele notar que não teve resultado, a gente troca o produto. Qualquer defeito que tiver, a gente vai trocar. E no período de 1 ano já se pagou esse produto? Cara, se paga muito rápido, né? Então vamos imaginar aí que o cliente gaste 1 botijão por mês, em poucos meses ele pagou. E os próximos 4 anos... 4 anos e meio é pura economia no bolso. Sem contar o fato de que o gás só tende a subir. Quanto que custava um gás há 2 anos atrás? Há 3 anos atrás? Era metade praticamente do que custa hoje. Quanto que vai estar custando um gás daqui 2, 3, 4, 5 anos? Vai estar muito mais. Então é um investimento que o cliente faz uma única vez para economizar durante 5 anos. Sim. E só depois ele precisa trocar de novo. Até porque a gente segue um padrão, Ivan, que é da norma da BNT. Tá? Esse produto, por exemplo, esse regulador de gás, ele tem uma certificação em metro aqui. Tá? Essa norma que o Inmetro segue diz que o regulador ele tem 5 anos de validade. Então a gente também segue o mesmo padrão, tá? da norma da BNT, 5 anos de validade. Depois da fabricação ou depois que eu começo a usar o produto? O nosso produto, no caso, a recomendação de troca é após 5 anos que ele começou a usar. Tá? Então beleza, comprei hoje, mas comecei a usar daqui 6 meses, ele conta a partir do momento que eu desembalei ele que eu comecei a usar, a utilizar. Legal. O que vem dentro da embalagem? O economizador manual já vem também uma abraçadeira. Tá? Então vamos pensar, ele já vem com a abraçadeira, o cliente está com o fogão dele conectado no regulador pela mangueira. Eu vou tirar aquela mangueira que está aqui, ok? Vou colocar a abraçadeira na peça, tá? No economizador, vou engatar ele aqui, ó, e vou apertar a abraçadeira. Aí é só eu devolver a ponta da mangueira aqui, já está funcionando, tá? Essa é bem seguro, né? Cara, totalmente seguro, inclusive assim, a mangueira de gás, o padrão da mangueira que é conectada, que vem crimpada no economizador, é uma mangueira específica para gás, certo, dentro das mesmas normas da BNT de mangueira para gás de LP, tá? A abraçadeira que vem é uma abraçadeira de aço rosca sem fim, ou seja, ela não espana, então o cliente pode apertar bastante que ele não vai espanar. Além disso, ela vem crimpada, tá? Numa máquina especial, justamente para ser muito seguro. Então assim, com relação à segurança é sensacional. Qualquer um consegue instalar isso aqui. Uma dona de casa consegue instalar. Colocou ali, já está funcionando, já está economizando. Totalmente plug and play, não precisa contratar mão de obra especializada, um gasista, um marido de aluguel, ninguém. Tá? Qualquer um tendo uma chave de fenda, uma chave Phillips, ele consegue fazer a instalação. Conectou, está economizando. Perfeito. Esse produto aí, ele é patenteado, você tinha comentado também comigo anteriormente, né? Sim, todos os nossos produtos são patenteados e todas as marcas também são registradas. Ou seja, nossos produtos estão totalmente de acordo com o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Legal. Você tinha comentado com a validade de 5 anos, falou da economia, né? Desse processo, né? De mandar regular, né? O gás ali. E só voltando um pouquinho nisso, que é uma dúvida comum ali que a gente já listou. Quando eu estou mandando a quantidade exata, né, ou aproximada ali da queima do fogão, se eu estou teoricamente mandando menos gás, então quer dizer que eu vou deixar a minha panela no fogo por mais tempo, e aí por consequência não vai gerar economia, é uma dúvida que surge. Queria que você explicasse um pouco sobre isso. Na verdade não, então vou te dar um exemplo. Imagine que o equipamento ele foi construído para queimar 1 kg de gás por hora, só um exemplo, ok? Se eu estou mandando 2 kg de gás por hora, não quer dizer que agora o meu fogo ficou mais forte. É o contrário. Porque na combustão ele precisa ter um equilíbrio entre o combustível e o comburente. Pode ser o gás de LP, pode ser gasolina, pode ser etanol, não importa. Você tem que ter um equilíbrio, uma mistura de combustível e oxigênio. Então se eu mando a mais, eu desequilibrei essa mistura.
Então o que acontece geralmente quando a pessoa não usa o economizador de gás? E está, por exemplo, utilizando um regulador de 1 ou 2 quilos num fogão que não gasta aquilo. O que acontece é o seguinte, a chama ela começa a ficar avermelhada, ficar meio amarelada até avermelhada, dependendo da quantidade de gás que tem ali. Às vezes a pessoa vê uma chama alta e fala, nossa, agora o meu gás está forte, meu fogo está bom. Na verdade não. Se você olhar a chama, ela queima, principalmente quando o cliente acaba de trocar o botijão de gás, fica muito visível. A chama queima longe do queimador, queima longe daquela chapinha da boca do fogão. Aí você vê um espaço ali. Aquele espacinho que fica entre a chama e o queimador é gás que está saindo, mas ele não está conseguindo queimar. Desperdício. Ou seja, ele não está conseguindo converter em energia aquele gás. Literalmente desperdício. O cliente nesse momento está queimando dinheiro. Queimando dinheiro. Literalmente, queimando dinheiro. Então, o fogo do cara não vai ficar, do cliente não vai ficar mais fraco, é o contrário, ele vai ficar mais forte, por quê? Porque ele vai conseguir equilibrar da maneira correta o que o fogão dele precisa. Perfeito. Tem um lado da economia, né? Mas a gente também tem um lado do meio ambiente. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse benefício para o meio ambiente. Sim. Cara, isso também é muito importante no caso desse produto, porque vamos pensar, toda vez que a gente queima combustível fóssil, a gente está emitindo gases, né? Que vão provocando efeito estufa. E está muito em alta se falar disso agora, essa conscientização de todos. Certo. Então vamos pensar o seguinte, quando eu deixo de desperdiçar gás, eu também deixo de emitir poluentes na atmosfera. Então, na verdade, eu estou fazendo bem para o meu bolso e estou fazendo bem para o meio ambiente, porque eu estou deixando de poluir. Então é um produto que tem um apelo de sustentabilidade absurdo. Imagina só milhões de famílias. Nós estamos falando que no Brasil tem mais de 60 milhões de residência. Então nós estamos falando aqui de 210 milhões de pessoas. Imagina as pessoas cozinhando todos os dias. Quanto que está queimando, né? Então você imagina que quando a gente coloca um produto desse, que ele gera até 35% de redução de emissão de gases, o impacto que isso traz, não apenas aqui para o Brasil, mas para o mundo de uma maneira geral. Perfeito. Então isso realmente tem um apelo sensacional. Até porque é uma atividade diária ali das pessoas e não vai deixar de ser, não é moda, né? Sim, e outra coisa, Ivan, 99% das famílias brasileiras utilizam fogão, tá? 80% de todo o gás de LP consumido no Brasil é residência. 20% só indústria e comércio. Então você imagina, é um produto residencial, tá? Ele não é um produto para fogão industrial ou comercial, tá? Ah, vou colocar no meu restaurante. Não vai funcionar, porque isso foi desenvolvido para fogões residenciais. Então, imagina esse impacto que vem trazer. 80% do gás de LP consumido em residências é um impacto bem grande. Jader, e você falou, eu entendi que funciona para fogão residencial, para uso de fogões residenciais, mas então não devo instalar em fogão industrial. É isso? Isso, exatamente. Esse produto ele foi desenvolvido em cima das normas técnicas de fogões residenciais. Porque só para deixar bem claro isso. São normas diferentes? Não existe norma técnica para fogão industrial. Não existe NBR para isso. Então o que acontece é que o fogão residencial, ele tem uma norma da ABNT e uma certificação em metro. Então todos os fabricantes de fogão têm que cumprir, têm que seguir a risca a norma. No caso de fogão industrial, não existe norma. Então cada fabricante fabrica do jeito que quiser fazer. É proibido? Não tem nada de proibição. Cada fabricante vai ter que dar conta do seu produto, vender o seu produto da melhor maneira, tem toda uma questão de segurança, mas é uma responsabilidade do fabricante. Só que como não tem uma norma, cada fabricante fabrica de acordo com o que acha melhor. Então por isso não tem como a gente fazer um economizador de gás para fogões industriais, comerciais industriais, porque cada fabricante tem uma maneira, né, de construir o seu equipamento. No caso do residencial, não. Então, o que acontece é o seguinte, por que a gente fala para o cliente, cara, não instale esse produto em fogões industriais, em equipamentos industriais? Porque a potência de um fogão industrial, comercial, é muito maior do que um residencial. Então, se ele pega um produto que foi desenvolvido para residencial e coloca no industrial, não vai funcionar corretamente. Se ele pega o contrário,
né? Se existisse, também não ia funcionar corretamente. Então, este produto é específico para esses fogões. E churrasqueira gás? Cara, aí você me aperta. Por quê? Tem muito cliente que mesmo sabendo que é para fogões residenciais, e tem muitos e muitos clientes, milhares de clientes, na verdade, que por conta e risco falam, não, eu vou colocar lá porque eu quero ver se economizar. Se economizar 10% eu já estou feliz. Então nós temos assim, muitos clientes que instalaram nas suas churrasqueiras a gás, em forno de padaria, em forno de assar pizza, e funciona. Só que quanto que economiza? Nós não temos como saber. Porque imagina que cada fabricante fabrica de um jeito. Então, mas vai explodir? Vai estourar? Não, não vai acontecer nada. O risco que você corre não é de segurança. O risco que você corre instalando esse produto num equipamento desse, por exemplo, uma churrasqueira, que é uma baixa potência até, é de não gerar economia. É só isso. Perfeito. Tá? Mas é por conta e risco do cliente.